Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria e me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica, Pai. E que nós possamos aprender todos os princípios que estão nessa palavra e aplicá-los em nossa vida diária. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, na história de Israel, esse período que nós estamos estudando, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, os filisteus, eles incomodaram bastante o povo de Israel. O que nós temos que entender? Só para dar uma recapitulada. Os filisteus eram um povo poderoso, tecnologicamente mais desenvolvido do que o povo israelita. E eles tinham feito de uma maneira que não havia ferreiros em Israel. Então, quando você pensa no exército de Israel, eles lutavam basicamente na base da pedra lascada e dos paus. Enquanto os filisteus já estavam na idade do ferro. Aqui é finalzinho da idade do bronze, início da idade do ferro. Só que Israel não tinha experiência com siderurgia. Imagina-se que Israel só começou a dominar a siderurgia quando Davi, fugindo de Saul, ficou morando um tempo com os filisteus. Então essa é uma hipótese bem plausível. Então, aqui o que acontece? Você tem do lado um povo pequeno, sem equipamento nenhum, e do outro lado um povo extremamente preparado para a guerra, que dominava muito bem aquela região. Para vocês terem uma ideia, os filisteus são os chamados povos do mar. E em todo o litoral do mar Mediterrâneo, existem traços da cultura dos filisteus. Esse povo aqui não é brincadeira. Eles foram bem-sucedidos na maioria das coisas que eles fizeram. Porém, não foram bem-sucedidos em relação ao Deus Altíssimo. Mas nós sabemos que Deus usa muitas vezes os inimigos para provar a pessoa, para provar o seu povo. Então é o que está acontecendo aqui, o quadro é de guerra. Só que o inimigo é poderoso. E só quem tinha armas era Saul e seu filho Jonatas. E num determinado dia, Jonatas, de maneira silenciosa, resolve quebrar aquela prostração. Resolve quebrar com aquele marasmo. E resolve fazer um ataque contra a guarnição dos filisteus. E aí, de maneira escondida, sem falar para ninguém, ele chama apenas o seu pajem e vai em direção a uma guarnição dos filisteus. E aí você pergunta, por que ele não falou com seu pai? Mais à frente o texto vai responder. Saul estava meio assustado. Saul estava meio ressabiado, como nós dizemos. E provavelmente Jonatas sabia que se falasse que ia atacar, ele ia ser podado pelo seu pai. Então ele não falou nada e foi à luta. O que eu aprendo aqui? Gente, determinadas coisas não se fala para qualquer um. Determinadas tarefas é entre você e Deus, às vezes o seu cônjuge ou alguém muito próximo, e mais ninguém. Por quê? Porque existem pessoas que são usadas como boca do diabo para frustrar os planos de Deus. Quer um exemplo bíblico? A mulher de Jó. Jó estava no seu propósito, a mulher chegou para ele e falou: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Trem ruim. Trem ruim foi o que falei. Entendeu? Boca do diabo.
Então, assim, é muito importante você saber com quem você compartilha seus pensamentos mais íntimos e principalmente os seus planos. Uma palavra errada pode desanimar você e colocar por terra tudo aquilo que você ia fazer e que inclusive ia ser bem sucedido. Então seja sábio, tenha discernimento. E aí a narrativa continua, versículo 2. Estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozês, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e outra para o sul, defronte de Gibeá. Amém. Saúde. O que acontece, irmãos? Veja. Enquanto Jonatas estava indo para a guerra, Saul estava sentado debaixo de uma romeira. Quem devia ter desferido aquele ataque? Aquele ataque deveria ter sido desferido pelo rei. Porém, o seu filho, extremamente valente, Davi inclusive chama Jonatas de valente, é que vai realizar algo muito difícil, porque a guarnição dos filisteus estava num lugar alto. Como eu já expliquei na última palavra em Samuel, havia uma penha aguda de um lado, uma penha aguda do outro, um lugar de difícil acesso. Mas Jonatas foi procurando o caminho para escalar aquela penha e atacar o acampamento dos filisteus, contando provavelmente com o fator surpresa. Nós não sabemos exatamente porquê, mas pelo lado normal ele não tinha acesso. Agora, veja que interessante. Aqui tem uma informação, no versículo 3, fala desse Aías. Quem é esse Aías? Esse Aías é descendente do sacerdote Eli. Irmão de Icabode. Icabode é o quê? Foi-se a glória de Deus. Quem é Icabode? É aquela criança que nasceu da nora do sacerdote Eli. E aí o que acontece? Quando ela estava a vias de morrer, ela deu o nome, Icabode. Icabode quer dizer, foi-se a glória de Deus. Só que se você lembrar, uns 2, 3 capítulos atrás, Deus reprovou o sacerdócio da casa de Eli. Se Deus reprovou o sacerdócio da casa de Eli e colocou Samuel no lugar, o que Aías estava fazendo ali? Porque a Bíblia fala que ele carregava um éfode. O éfode é uma estola sacerdotal, na qual inclusive tem o urim e o tumim, que são os objetos que lançavam sortes. O que esse camarada está fazendo aqui? Isso aqui é sacerdócio reprovado. É sacerdócio corrompido. O que a gente percebe? Alguns teólogos imaginam que Saul já estava tentando uma forma de diminuir a influência do ministério de Samuel sobre o seu governo. E ao trazer Aías para perto, Saul estava tentando dar um tom espiritual para o seu governo. Por quê? Porque os reis de Israel eram levantados segundo a vontade de Deus e eram ungidos pelo sacerdote. Já expliquei a diferença. Pastor não é ungido. Quem é ungido é rei na Bíblia. Entendeu? Quem recebe óleo na cabeça é rei, não pastor. Entendeu? Aí o que acontece? Nós percebemos um caminho perigoso que Saul começa a trilhar. Isso aqui já é um sinal de que coisas boas não viriam para frente. Veja, uma marca na história. Todas as vezes que a religião e o Estado se ajuntam, acaba em problema. É um prato cheio
para ação maligna. Não estou dizendo que o governo não possa ter uma fé, não é isso. O que eu estou dizendo, por exemplo, é o que aconteceu na Alemanha nazista. A igreja luterana fechou os olhos para o que Hitler estava fazendo. O que eu estou dizendo é o que acontecia na Itália. Entendeu? A igreja romana fechava os olhos para os desmazelos que havia na Itália. O que acontecia na Inglaterra, ao qual a igreja anglicana foi criada para que o rei Henrique VIII pudesse se separar e se casar com uma mulher chamada Ana Bolena. Isso é mistura de religião com Estado. Nós, como batistas, ensinamos, é uma das marcas essenciais dos batistas, total divisão entre igreja e Estado. Ah, mas o irmão fala de política. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. A Bíblia é um livro político. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é política. Uma política tal que está acontecendo uma guerra. Eu não conheço livro mais político do que a Bíblia. O que eu estou dizendo é separação total do Estado. Por exemplo, vamos supor que um dia um prefeito da cidade venha nos visitar. O que vai acontecer? Nós vamos receber. Falar, prefeito, bem-vindo. Quer alguma oração? Só. Não vai ser dado espaço para falar, não vai ser feita plataforma política, nada disso. Podemos apoiar algum político? Sim. Mas é divisão total entre igreja e Estado. Uma coisa é você fazer política, outra coisa é você andar junto com o Estado. Isso dá muito problema. Igreja é igreja, Estado é Estado. Só que desde que o mundo é mundo, os povos tentam se apoiar na religião para ter poder. Entendeu? Manipulando, inclusive, as religiões. Para obter mais poder ainda. Então, cabe a nós estarmos vigilantes. Um dos motivos que nós escolhemos a identidade batista foi esse. Separação total igreja-estado. Amém? Talvez os irmãos, como estão assim, crescendo na fé, amadurecendo, talvez às vezes não compreendem os desdobramentos disso. Mas daqui a uns 5, 10 anos, vocês vão estar afiados. Vocês vão entender a importância desse distintivo batista de separação igreja e Estado. Porque tem igreja que eu conheço de gente séria que dá púlpito para político falar. Púlpito não é para político falar. Político na igreja é ovelha. Não tem que dar um pio, só para pedir oração, falar amém, glória a Deus, aleluia. Pode ser quem for. É a nossa visão. Ah, vamos fazer um churrasco. Ah, bom, aí é churrasco. Aí fala o que quer. Entendeu? Precisa fazer uma oração, fazemos. Tem um irmão muito querido, o reverendo Wesley Heller, eu não o conheço pessoalmente, ele também não me conhece, mas ele é da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, no estado de São Paulo. Ele é um dos pastores mais conhecidos da cidade. Aí foi ter um evento ali, e existe uma ordem de protocolo. Primeiro falam as pessoas mais importantes até a de menos importância. Aí o mestre de cerimônias, quando pegou o nome dele, o mestre de cerimônias falou, olha, o governador vai falar primeiro, mas eu não estou habituado, eu não sei que posição que o senhor fala. O reverendo Wesley Heller falou, mas é do mais importante para o mais simples, não é? Ele falou, então, depois do governador eu falo. E ele foi lá no evento público e desceu a lenha, falou de Deus, falou o que tinha que falar. Realmente, na verdade, por mim, ele tinha que falar antes do governador, mas o protocolo não permitia. Mas entende essa separação? Saul aqui está procurando favores do sacerdote reprovado por Deus. Quantas pessoas, nós vamos falar isso nas aplicações, quantas pessoas hoje procuram ajuda em igrejas que infelizmente se corromperam? Com certeza aquilo vai trazer mais mal do que bem. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 6.
Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha a visão de Jonatas. Veja, algum tempo depois, um gigante filisteu se levanta e um menino de aproximadamente 17 anos, de boa aparência, vai lutar com ele. Esse menino é o rei Davi. E ele fala o seguinte: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel? Veja, a questão de circunciso é o seguinte: a circuncisão era a marca da aliança da antiga aliança. Era a marca da aliança com Deus, do Antigo Testamento. Quando chama de incircunciso, está falando, incrédulo, ímpio. Não tem laço com o Senhor. Olha que interessante, Jonatas tinha a mesma visão que Davi. E Jonatas confiava no braço do Senhor. Jonatas não foi para aquela luta porque ele era o ninja, o Kung Fu Kid. Ele foi porque ele sabia que quem daria a vitória era Deus. Mais um ensino para nós. Quem luta, nossas lutas, somos nós. Nós vamos, nós fazemos a nossa parte, nós corremos atrás. Mas quem dá a vitória é Deus. Não confie nesse seu bracinho fraco, trêmulo, na vitória. Faça a sua parte e confie em Deus. Porque é Ele que dá a vitória. Amém? Versículo 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no seu coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Olha que interessante. Vamos trazer isso aqui para os nossos dias. Companheirão. Sabe o que Jonas está falando? Vamos pegar nós dois, com essas armas que a gente tem, e vamos lutar contra uma guarnição de 30 homens, pelo menos. Não bastasse isso, você está vendo aquela parede ali em pé? Nós vamos ter que encontrar algum buraco e sem corda vamos ter que escalar. E se a gente cair dali, a gente morre. Que proposta que é essa? Tá maluco? Mas o seu pai falou: não, vamos, faz o que tem no teu coração. Gente, na sua vida, se cerque de pessoas que têm fé, que têm confiança, que têm uma fé ousada. Pessoas forjadas de verdade, forjadas na luta do dia a dia. Pessoa que tem tutano. Pessoa que confia no Senhor, que sabe que Deus é poderoso para fazer e que tem couro grosso, que aguenta pancada. Principalmente os homens da nossa geração estão sendo muito atacados para que não aguentem pancada. Então vira, antigamente você perguntava para o cara: você é um homem ou é um saco de batata? Ou você perguntava: você é um homem ou um rato? Lembram disso? Hoje você pergunta: você é um rato ou é um saco de batata? Entendeu? Esse pajem é alguém forte. Veja, procure se cercar de pessoas fortes, prontas para agir, que podem até ter medo, mas têm confiança do Senhor. O medo é normal, o medo conserva os dentes. Entendeu? Mas esse medo não pode te dominar. Você precisa andar com gente que tem couro grosso. Amém? Vamos mais um pouquinho. 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Olha que interessante, a narrativa do capítulo 13 fala que os hebreus ou fugiram,
ou se esconderam nas cavernas. Só que Jonas tem uma estratégia, nós não sabemos o porquê. Mas aquilo estava no coração dele. Ele falou, nós vamos aparecer para eles. Se eles falarem para a gente esperar que vão vir pegar a gente espera no lugar. Mas se eles falarem, venham até aqui, é o sinal de que Deus os entregou. Por que ele fez essa estratégia? Não sabemos. Mas funcionou. Deus autorizou aquilo. Entendeu? E aí o que aconteceu? Versículo 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram, subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, de que uma juta de bois poderia lavrar. Olha que interessante, os filisteus começam a zombar. E de uma maneira arrogante, começam a tirar sarro de Jonatas e seu pajem. Mal sabiam eles que eles estavam debaixo de um decreto de morte. E que eles iam conhecer a morte através daquela dupla. E olha que interessante, Jonatas escalou. Como eu sei? Porque ele usou as duas mãos e os pés. Ele teve que escalar. E o pajem veio atrás. E a cena que eu imagino aqui é a seguinte. Jonatas ia tombando os filisteus, provavelmente com um cajado, alguma coisa. E o seu pajem atrás, provavelmente carregando a espada e matando. Ou ao contrário, Jonatas vinha com a espada, feria os filisteus, eles tombavam feridos, e o pajem vinha com uma lança e matava. Ou com um machado de pedra, alguma coisa. Mas a vitória foi tremenda, por mais vitória. Essa foi a primeira grande vitória de um valente, de um homem único, mostrando a mão de Deus com ele. E aí, olha o que vai acontecer, o sinal de que aquilo tudo era sobrenatural. Versículo 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Veja, Deus provoca um terremoto. Simples assim. Enquanto Saul estava coçando o dedão do pé debaixo da romeira, Jonatas estava agindo que nem homem de Deus. E quando Jonatas se movimentou, Deus abalou céus e terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Não de maneira literal, porém pode acontecer. Mas para cumprir os seus decretos, Deus mexe inclusive na terra, faz terremoto, faz maremoto, faz chover, faz um monte de coisa. Coloca terror nos inimigos. Isso aqui foi assombroso que Deus fez. Assim que Jonatas derrota, Deus chacoalha o acampamento dos filisteus. E olha que interessante, versículo 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele, ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías, traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote, retira a tua mão. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Os vigias vêm
o acampamento se dissolvendo. Avisa o Saul, olha, alguém atacou o acampamento dos filisteus. Aí Saul fala, quem é que saiu do meio de nós? Vamos contar. Descobre que foi Jonatas. Aí o que Saul quer fazer? Em vez dele levantar, aproveitar aquela oportunidade, ele fala, não, traz a arca. Aí você fala, não, pastor, mas trazer a arca é bom. Sempre que Israel teve a arca na mão, teve vitória. Será? 2 gerações atrás, a arca foi levada para o campo de batalha, por Hofni e Finéias. Os 2 foram mortos e a arca foi para os filisteus. Naquela época, a arca repousou na cidade de Kiriat Jearim. Só que ela parece que ela circulava nas várias cidades de Israel. O que Saul está tentando fazer aqui? Entenda. Saul está tentando manipular o poder de Deus. Isso é feitiçaria. Toda vez que você tentar manipular o poder de Deus, você está praticando feitiçaria. Quem tenta manipular poderes espirituais pratica feitiçaria. Você não se relaciona com Deus tentando manipular o poder do Todo-Poderoso. Você se relaciona com Deus através de oração, através de santidade, através de clamor, através de confiança. Vocês percebem que hoje em dia tem muita igreja que tenta manipular o poder de Deus? Ah, pastor, será? Vou te dar um exemplo claro. Eu chego no púlpito e falo, olha, se você dá o dízimo, Deus tem obrigação de te abençoar. Quem já ouviu isso? Isso é manipular o poder de Deus. É feitiçaria, é que ninguém fala. Porque não percebe. Sabe por que não fala? Porque não percebe. Mas não se manipula o poder do Todo-Poderoso. Por exemplo, quando eu tenho uma receita, abra a tua boca agora e declara que Deus vai dar a vitória. Quem já ouviu isso? Confissão positiva. Eu pergunto, não é o contrário? Não é Deus que declara do seu trono e a vitória vem? Concorda que se eu abrir a minha boca, eu estou tentando manipular, eu acreditar que se eu falar vai acontecer, eu estou fazendo assim, poder de Deus, fica aqui nessa caixinha. Agora eu vou falar as palavras certas do meu encantamento evangélico, meu pó de pirlim-pim-pim, e eu vou pegar o poder dessa caixinha e vou liberar. Não é isso? Percebe como eu preciso tomar muito cuidado? Veja, a religião que ensina que se eu falar as palavras certas eu posso manipular poder espiritual, é o paganismo e a feitiçaria. Acorda. Talvez você nunca olhou isso por esse foco, mas agora que eu estou te falando, a ficha caiu. Sabe quais são as palavras certas para o cristão? Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E amém. Entrega na mão de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, tomar um golinho de água. Ah, interessante. No 19, quando Saul vê o reboliço, ele fala, não, esquece a arca. Olha o que ele fala no final do 19, retira a tua mão. Tá vendo? Caiu a ficha. Ele percebeu, falou, opa, peraí, não é por aí. Aí o 20, olha o que Saul vai fazer. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro. E houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial, em redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Fazer uma pausa aqui. Olha a situação. Deus colocou um pânico tal que um filisteu começou a ferir o outro. Não bastasse isso, havia hebreus traidores que estavam junto com os filisteus.
Só que quando esses hebreus traidores viram que os filisteus iam sendo derrotados, eles se voltam contra o filisteu. Afinal, traidor não tem pátria. Traidor, o que vier para ele é lucro. Entendeu? E aí os filisteus começam a cair a fio de espada. E olha que interessante que vai acontecer. Versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Avém. Gente, vendo que estava tudo em ordem, a turma foi à luta. Falaram, estamos errados aqui. Vamos sair das cavernas e vamos perseguir os filisteus. Entenda o que está acontecendo. Cada filisteu morto é uma arma disponível. Todo exército dos filisteus era armado. Vocês entendem o que Deus está fazendo aqui? Deus provoca um terremoto, Deus desperta Jonatas, dá vitória a Jonatas, provoca um terremoto, coloca pânico no arraial dos filisteus. Para quê? Deus está armando o exército de Israel com as melhores armas da região. Entendeu? A partir daqui, sem gastar um tostão. Gente, desde que o mundo é mundo, a arma é caro. Entendeu? Percebe o que Deus está fazendo? É mais profundo do que a gente vê nas linhas. Mas a narrativa continua. Versículo 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Até, versículo 26. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Gente, voto de tolo. Como que numa guerra você vai armar um jejum? É mais uma prova de que Saul estava tentando manipular o poder de Deus. Falar uma coisa para vocês. Eu tinha uns 2, 3 meses convertido. E aí perguntei para um irmão sobre jejum. Falei, como é que é essa história de jejum? Eu estava aprendendo na minha igreja sobre jejum. Mas ainda não tinha chegado nos estudos corretos sobre jejum. Aí perguntei para esse irmão. Aí esse irmão falou, jejum, rapaz, deixa eu te explicar como é que funciona. Imagina que você está precisando vender. Aquele mês você não vendeu nada. Tua cota não está fechada, você está ruim de comissão. O que você faz? Você faz um jejum e sai para vender. Que você vai ver que vai vender bem. O que é isso? Manipular o poder de Deus. Percebe como está arraigado na cultura evangélica brasileira? Percebe o que eu falo? Que a igreja evangélica brasileira é um oceano com 5 dedos de profundidade. Isso é feitiçaria. E esse pensamento é muito mais comum do que você pensa na igreja. Quem é mais antigo aqui de igreja sabe, a turma faz troca com Deus através de jejum. Saul está tentando fazer a mesma coisa, voto de tolo, religião de tolo. Entendeu? Veja, nós temos pela Bíblia o que a Bíblia chama de culto racional. A fé cristã é uma fé que envolve a mente. Deus nos deu um livro. Livro para ser lido e interpretado corretamente pela nossa mente. Interpretou corretamente, você põe em prática. Essa é a fé cristã. Mas pastor, e os milagres? Os milagres você ora e Deus faz o que Ele quiser. Como é que eu sei? Não tem como saber, filho. Melhor orar e confiar em Deus. E você nem sabe a maneira que vai vir um milagre.
Porque a coisa não é assim. Mas percebe, é fé racional, culto racional. Precisamos ser inteligentes. Eu já vi gente falando o seguinte, quando a gente for fazer uma campanha de oração, nós temos que começar na lua nova. Porque na lua nova é que nem quando você vai plantar, é para dentro da terra. Então você planta a oração, a teologia. E aí a lua corre, quando a lua floresce, a oração floresce junto, que nem quando a gente planta. E a pessoa falando aquilo com maior arte e sabedoria. Percebe o absurdo? É que nem o caso da porta, a porta aberta na tua frente. Tem gente que se você abrir a Bíblia no culto e falar, esse que coloca uma porta na sua frente, a pessoa já entende, Deus está me dando ordem para abrir aquele negócio que eu quero abrir. Aí abre, fale, gasta um dinheiro que não tinha e depois reclama de Deus. Mas Deus falou que ia abrir a porta. É a porta do evangelismo, meu irmão, acorda. Vai aprender a ler Bíblia. Entende o que o Saul está fazendo aqui? Esse capítulo é extremamente importante. Como que um cara no campo de batalha... Lembra que eu ensino vocês? Eu falo, gente, eu quando jejuo de noite. Eu almoço e consagro. Por quê? Almoço, acordei o dia, fiz devocional, 9 horas eu começo a trabalhar. Mais ou menos 12:30 eu almoço, 12:30, 1 hora. Almocei, volto a trabalhar. Quando dá 6 da tarde, que dá o horário da fome, eu estou em jejum, só que eu já trabalhei. Aí eu posso ouvir palavra, posso ler Bíblia, posso curtir o meu jejum. Mas eu não estou com o corpo fraco. Entendeu? Tem gente que sai trabalhar no pesado até meio-dia sem comer, sem beber água. Tem gente que prejudica o seu rim porque não bebe água no jejum. Isso é exceção. Se eu não me engano, a gente só vê esse jejum sem água e com Paulo e com os ninivitas. Do profeta Jonatas. Acho que é só. Talvez tenha um caso ou outro que eu estou me esquecendo agora. É exceção. Direcionado por Deus. Você pode ter uma falência renal por não tomar água. Sacrifício de tolo. Percebe? Começa a prestar atenção à quantidade de problema renal que tem no meio da igreja. Eu sempre me perguntei. Uma das minhas desconfianças é porque o pessoal não faz o jejum corretamente. É um palpite, eu não tenho como provar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é sacrifício de todo. Por exemplo, você está no jejum. De repente deu uma fraqueza. Eu lembro que eu estava num jejum de 40 dias. No 31º dia, peguei uma gripe. Aí fui conversar com o pastor Nil. Pastor, peguei uma gripe. Pastor, o que eu faço? Pastor, simples, entrega o jejum. Depois que você se curar, você pode completar ou não. Fica tranquilo. Falei, pastor, mas não é voto? Eu falei, você fez voto? Eu falei, não. Falei, muito menos eu. Como é voto? Não tem voto no Novo Testamento. Sabia que não tem voto no Novo Testamento? Voto é só no Antigo. Não existe voto no Novo Testamento. Mas olha a sabedoria desse pastor. Não, entrega agora e vai cuidar da saúde. Sacrifício de tolo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo, maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Olha a consequência. Saul fala a verdade, meu pai está turbando a terra. Falou besteira. Gente, liderança
pode ser questionada sim, de maneira bíblica. Como batista, esse é o distintivo dos batistas. Qualquer dúvida que você tem a obrigação de zelar pela igreja local e perguntar ao pastor por que ele está fazendo aquilo. Se necessário, leva mais um irmão junto. E de maneira respeitosa, pergunte. Sem medo. Sabia que tem igreja batista que destitui o pastor? As únicas igrejas que têm o poder de destituir o pastor são as igrejas batistas. Sabia que está no nosso estatuto? Que vocês têm autoridade, se provar de maneira bíblica, de me destituir da função pastoral na igreja? Mas vocês compreenderam a frase, né? Nem vão fazer isso. Eu estou brincando. Na verdade, eu ia ser o primeiro a apoiar. Se falou besteira, tem que sair mesmo. Eu é que não ia querer ficar. Entendeu? Mas Jonatas falou a verdade. E olha o que aconteceu. O sacrifício de tolo fez com que a vitória não fosse tão grande. Quanta gente... Gente, nós falamos de finanças. Que você nunca deve deixar de congregar por causa de trabalho. Correto? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescenta. Estou falando de trabalho excessivo, não é que a pessoa tem trabalho. Por exemplo, irmão Júlio está trabalhando hoje. Irmão Davison está fazendo um curso de aperfeiçoamento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente que só pensa em trabalho. Está errado. Mas da mesma maneira, você não deve deixar de trabalhar por regra religiosa vazia. Pastor, acontece sim o sábado. Quem guarda o sábado é sacrifício de tolo. Pode fazer? Pode, mas o cara perde emprego. Deixa de sustentar a sua família. Será que é o melhor? Por exemplo, eu tenho um cliente meu muito querido. Ele gosta de guardar o sábado, mas ele faz de uma maneira tranquila. Tudo em ordem, todas as contas em ordem, todos os funcionários pagos, consciente, feliz. Ele faz aquilo porque ele acha que ele se agrada mais daquilo, ele acha que é uma coisa legal dele fazer. Ele não considera aquilo salvítico. Tranquilo, está fazendo da maneira certa. Mas tem gente que está passando fome por causa de regra religiosa. Aqui no trabalho o nosso uniforme é calça. Não, mas na minha igreja só usa saia. Eu não posso trabalhar num ambiente de calça. Já teve gente que perdeu o emprego por causa disso. Precisando sustentar os filhos. Está errado. Por exemplo, às vezes tem uma reunião na sua empresa, que é um churrasco. Você vai chegar lá no churrasco, vai estar tocando Anitta, mas alguém lá, só lembrei esse, não sei nada disso. Aí o que acontece? Você vai ter que ficar lá 2 horas ouvindo a Anitta e vendo os caras, às vezes, encher a cara. Você vai ter que marcar o pênalti presença brasileira e dá linha. É ou não é, Gilmar? Fazer uma social e some. Entendeu? Sem sacrifício de tolo. É o que Saul está fazendo aqui. Mas a narrativa continua. Versículo 31. Feriram, pois, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, e vacas, e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo comeu com sangue, e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue, e disse: aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: trazei-me cada um seu boi, cada um sua ovelha, e degolai aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. E então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. E então edificou Saul um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que
o altar que edificou ao Senhor. Olha que interessante. Sacrifício de tolo gerou pecado. Por exemplo, já vi pastor falando, ensinando para a igreja o seguinte, que para andar no Espírito, ele não tinha mais relação sexual com a sua esposa. E que ele e a esposa viviam muito bem. Sabe qual é o nome disso? Pecado. Gravíssimo. Entenderam? Sacrifício de tolo. Entende? O que o povo fez aqui? Desesperou quando viu. Porque como é que eram os exércitos ali? Vinha primeiro os saqueadores, depois vinha os soldados, aí vinha a linha de infantaria, e atrás vinha a boiada. Porque não tinha geladeira para conservar a carne. A melhor maneira de conservar a carne é com animal vivo. Então o animal vivo vinha atrás do exército, era assim. Isso foi até 1800. Era assim. Se não foi mais. Quando o povo tomou o despojo, pecou contra o Senhor, começou a comer com sangue. Nós sabemos que hoje em dia estamos liberados de comer com sangue. Lembram que no meu caso eu fiquei 21 anos que eu não comia a carne com o sangue vivo. Comidas tipo chouriço e tipo sarapatel. E tipo galinha ao molho pardo que usava o sangue vivo. Lembram disso? Aí nós fizemos um estudo. E através desse estudo vimos que está liberado comer inclusive o sangue. Eu agi dessa forma conforme a minha consciência de pregador. Quando eu encontrei uma resposta correta, esclareci a igreja e juntos nós vimos. Lembra disso, Sabrina? Entendeu? Mas o povo aqui não podia fazer, eles estavam na lei de Moisés. Só que aí, engraçado, quando contam para Saul, Saul tem um choque de bom senso. O anjo do plim-plim bateu na cabeça de Saul, plim-plim. E aí ele fala, não, fala para o povo vir aqui, vamos degolar aqui certinho, escorrer o sangue. Existe todo um cuidado com a carne na lei de Moisés para tirar o sangue para comer. Interessante, Saul teve bom senso. Mas a narrativa continua, versículo 36. Depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-nos até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram, tudo que parecer bem aos seus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? O sacerdote fala, vamos jogar Urim e Tumim. Só que Urim e Tumim tinha 3 respostas, sim e não, ou Deus ficava em silêncio. Quando Deus ficava em silêncio, era sinal que algo estava errado. Saul percebeu isso. Aí o que ele faz? Nós chamamos os chefes, que nós vamos lançar sorte para ver quem pecou. Era diferente. Hoje você tem Espírito Santo, você tem Bíblia escrita. É mais fácil ver quem pecou. Entendeu? Naquela época não era assim. E aí o que vai acontecer? Versículo 39, é o que Saul fala. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel, vós estareis de um lado, eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul, faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel, mostre-me o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Entendeu a sorte? Jogou Tumim. Quem foi? Jonatas e Saul. O povo está livre. Jogou Urim e Tumim de novo. Quem foi? Jonatas. Foi ele o culpado. Aí você pergunta, da onde Saul tirou que Jonatas poderia ser culpado?
A hipótese é que lembra que Jonatas sumiu do arraial? Antes de ouvir falar da conjuração. Provavelmente aí Saul desconfiou. Saul não era burro, né, gente? Era rei. Mas a narrativa continua. 43. Deixa eu olhar o relógio. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse, e Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Gente, deixa eu explicar, já expliquei isso no caso de Jefité, o juiz. Havia maneira na lei de reverter o voto. Havia. Entendeu? Então o que acontece? O povo intercedeu por Jonatas e não deixou Saul matar Jonatas. Como Saul sempre quis agradar muito o povo, Saul acatou. E aí o que aconteceu? Os filisteus fugiram. Por quê? Porque Israel não teve resposta do Senhor e não perseguiu o resto dos filisteus durante a noite. Tudo isso culpa do quê? Religião tola. Prática não bíblica. Gente, aprenda uma coisa, até uma das aplicações. As más teologias destroem vidas. Teologia não é algo neutro. Teologia é algo prático. Aquilo que você acredita como fé, você pratica. E aquela prática sendo fruto de uma teologia errada, não vai dar boa coisa. Cuidado, fé é coisa séria. Amém? E agora caminhando para o fim, versículo 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, executava castigo, e houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e liberou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Olha que interessante, Saul teve coisas boas. Agora armado, com o despojo de guerra dos filisteus, ele teve condição de atacar as nações em volta e colocar Israel no lugar que Deus tinha para colocar. E a narrativa continua, versículo 49. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquissua. E os nomes das suas duas filhas eram esses: o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Aqui mostra a família de Saul e mostra que Saul começa a montar um tipo de uma tropa de elite. Todos os homens valorosos ele começa a pegar. Por quê? Porque agora ele tem arma. Olha que interessante. Na vida cristã, você não sai batalhando as coisas despreparado. Não estou falando de batalha espiritual. Isso aí de batalha espiritual, sair fazendo proclamação nas praças, ungindo igreja, como já fiz, um monte de coisa, isso aí é tudo balela, baboseira, não funciona. Isso não funciona, não é bíblico. Entendeu? Estou falando preparado para a batalha do dia a dia, preparado para a batalha da sua família. Quer batalhar pelo seu casamento? Como eu batalho? Primeiro, eu chego, pastor, tem uma palavra boa sobre casamento para mim ouvir? Aí eu vou, ouço a palavra, aprendo o que a Bíblia fala,
Aí vou trabalhar no meu casamento. Pastor, tem uma palavra boa sobre educação de filhos? Aí eu vou lá, vejo uma palavra de educação de filhos, pego as ferramentas, aí eu combato o bom combate, entendeu? Na vida cristã é assim, eu aprendo a verdade bíblica e depois eu aplico. Eu só saio preparado para a batalha com armas na mão. E a Bíblia nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Fortalezas é um reduto do inimigo, é uma figura. Sua vida financeira não está funcionando? Primeira coisa, ouve as 5 palavras do seminário de finanças. A partir daí, agora na igreja vai ser assim, a pessoa veio falar de filho, vai ouvir as 4 aulas de filhos. A pessoa veio falar de finança, vai ouvir finança, depois a gente conversa. Porque não existe milagre, não existe palavra mágica. O pastor pode até separar passagens bíblicas, isso eu faço muito bem, mas a pessoa precisa aprender a palavra para depois ser transformado. O que se ensina muito hoje em dia? Não vai lá que o pastor faz uma oração forte e dá certo, ele tem fé. Ele pode até ter fé, mas não é uma fé bíblica. Quem confia que uma oração vai resolver o que apenas a verdade da palavra resolve, é tolo. Entendeu? E ainda está colocando expectativa no homem, que não deveria. Então é o que nós vemos aqui. Aí vamos para algumas aplicações que eu separei aqui. Voltamos para o nosso caderninho agora, da maneira normal. Relembrando. Jejum de tolo de Saul durante a guerra. Você vai enfrentar uma batalha, por exemplo, alguém está com doença séria no hospital. É o momento que você precisa dormir melhor, comer melhor e cuidar mais da sua saúde. Porque você vai ser exigido em dobro. Se você não cuidar bem da sua saúde, vão 2 para o hospital. Ah, mas eu estou sem fome. Vem cá que vão dar um jeito. O que você gosta de comer? X-salada, come 5. Ah, eu gosto de pudim de leite condensado. Espera que nós vamos fazer 3. E você vai entupir de pudim de leite condensado. Pastor, não desce nada, só choquito e soufflé. Compra choquito, compra soufflé e come. Aliás, soufflé eu não como faz muito tempo, é bem gostoso, né? Muitos anos que eu não como soufflé. Mas não é assim. Não, vou ter que fazer uma viagem para resolver problemas. Vou levar minha mochilinha com lanche, com água, com comida, uma cobertinha. Se eu estou com filho, vou viajar, tem que ter coisa no carro, para não criar um problema. Saul, em plena guerra, fez um sacrifício de tolo. Entendeu? Não pode ser assim. Não pode, está errado. Tá. O perigo das estratégias religiosas humanas. Gente, o que tem de estratégia não bíblica? O que nós já fomos envenenados com doutrinas não bíblicas. Quer ver um exemplo? Lembrei agora. João, lembra do túnel da bênção? Vocês já viram isso em igreja? Que juntava os irmãos com o túnel, com a mão assim levantada. E aí o povo passava no meio e a turma ficava profetizando. O túnel da bênção. Aí no fim o pastor dava uma lambuzada de óleo. Entendeu? Vocês imaginam os 12 apóstolos fazendo o túnel da bênção? Os camaradas levaram chicotada porque pregaram Jesus. E a igreja moderna me fala do túnel da bênção. Você também já viu umas groselhas já na igreja? Já? Você também já viu. Um monte de absurdo. Eu lembro uma vez, numa igreja que nós passamos, um pregador meio de renome chegou para minha filha Luísa e falou, vejo ministério no exterior, não sei o que, tal. A Luísa ficou empolgada. Eu cheguei, chamei ela de canto e falei, filha, não acredite em nada, não é de Deus, não testificou, essa palavra não é para você, é invencionista da cabeça dele. Na hora. E era. Hoje a menina está bem, é mãe de família, casada, bem casada, servindo ao Senhor, numa boa igreja, está tudo em ordem. Falou de vontade própria.
Entendeu? Eu já me falaram que eu ia ser missionário na Argentina. Na hora que falou, sabia que não era. Nem passa pela minha cabeça. Eu amo os argentinos, mas nem passa. Você entendeu? Então, cuidado com estratégia religiosa mentirosa. Vem para a campanha das 7 semanas de libertação. Gente, crente ora sempre. Crente não ora só na campanha. É uma vida de oração. Agora, existem tempos em que a igreja se reúne com o propósito de orar coletivamente. Só por isso. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. Não, isso aqui eu vou falar por último. Veja, o perigo de andar junto com sacerdócio reprovado. Eu, por exemplo, hoje, a maioria dos convites que eu tenho para pregar, eu rejeito. Porque eu não quero que o meu nome seja associado à prática daquela igreja. Eu não vou. Se não for uma igreja com a teologia alinhada, eu não vou. A não ser que eu abri o box do banheiro, apareceu uma mão escrevendo no teto. Maurício, sabe, estilo profeta Daniel? Que só tem um na Bíblia. Entendeu? Porque eu não quero ver o meu nome associado àquilo. Cuidado com isso, entendeu? Sacerdócio reprovado é sério. Pastor da congregação tem que ser sério. Reputação ilibada. Senão vai espirrar em você. Nós vamos ver no capítulo que vem, da semana que vem, da próxima palavra, o juízo corporativo. Se o pastor está pisando na bola aqui, respingue em vocês sim. Isso é algo bíblico. Isso é chamado juízo corporativo. Cuidado com o sacerdócio. Gente, a pessoa que você tem que prestar mais atenção na sua vida é o seu pastor. Se não servir, muda de igreja para uma igreja bíblica, correndo, voando. Não aceite. Você tem que ficar de olho em mim? Sim, é sua obrigação. Porque senão você vai sofrer e sua família pode sofrer junto. E o dano pode ser irreparável, arrebenta toda a família por causa de sacerdócio reprovado. Aí você olha para trás e fala, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que você andou com gente que não devia. E arrebentou sua família. E arrebentou sua vida. Só isso. Agora tem que catar os cacos. Que é muito mais difícil. Dá para colar vaso? Dá, mas fica igual ao original? Não fica. Aí tá. Usar Deus como amuleto, trazer o éfode. Traz a arca, traz o éfode, joga o tumim. Deus como amuleto. Gente, Deus não é amuleto, Deus é o Todo-Poderoso. Ficou bem claro. Aí eu coloquei aqui 2 coisas. O medo paralisante versus a fé ousada. Saúl debaixo da romeira. E Jonatas escalando uma montanha para vencer uma guarnição de mais de 20 filisteus. Olha a diferença. Entendeu? E aí eu coloquei uma aplicação aqui que ela não é tão teológica assim aparentemente, mas é extremamente importante. O perigo da multidão com fome. Multidão com fome faz muita besteira. Não fique perto de multidões. Muita gente, muito pecado. Muita gente, comportamento de gado. Muita gente, muito problema. E uma multidão com fome é uma das coisas mais perigosas que tem. Eles não tomaram nem conhecimento, começaram a pecar ali. Na maior. Nós somos da mesma natureza. O mesmo pecado que habitava neles habita em nós. Gente, cuidado com a multidão. Vou falar uma coisa para você nos tempos de hoje. Se a multidão está indo para um lado, liga a antena. Provavelmente aquele não é o caminho. Cuidado. Tem muita gente sofrendo por seguir a multidão e por informação errada e por prática errada. Sofrendo de maneira séria. Percebem? Cuidado. Você tem que seguir a Jesus, você tem que seguir a palavra de Deus, você tem que ter estratégia, você tem que ser alguém sábio. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Deu para fazer o capítulo longo, trabalhoso.
Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver uma prática cristã séria, bíblica, com discernimento, que o Senhor venha colocando pessoas que têm tutano, que têm experiências contigo e vivência na tua palavra, e que o Senhor venha nos livrando de toda religiosidade tola, de todo sacrifício de tolo. Senhor, vem com o teu poder em nossas vidas, que venha o teu reino e que o Senhor venha nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém.